Mas vamos lá, como que todo esse aparato de coisas ele é construído, né? Por que é importante entender isso? Porque são situações que acontecem com frequência. Vamos supor que aqui não é sua chefe, mas é sua esposa, ou seu esposo, ou seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, seu colega, né? Eles vão ter expressões faciais que vão disparar em você algumas semânticas, né? Vai disparar em você algumas emoções. Aqueles gatilhos, eles é a chave, cara, bateu a chave e acabou, né? Então, como que tudo isso acontece? Para a gente compreender e poder lidar melhor com isso no nosso dia a dia. Porque honestamente não é fácil não, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, tudo vem da situação. Eu estou vivendo uma situação, um determinado contexto. No que a gente viu ali, o contexto era um contexto profissional, mas isso pode acontecer em qualquer outro contexto, como eu disse. Então a situação em si, ela é importante. Tem o ambiente, tem as pessoas, tem questões acontecendo ali. Isso é importante, mas isso não é determinante. O que é determinante é a interpretação. E a interpretação, ela é objetiva. Hã? Como assim? Não é subjetivo? Mais ou menos. Ó, a interpretação, ela está aqui, ó. Ela, a partir desse padrão de tomada de decisão dos perfis, é que isso aqui ganha corpo. Então, a partir da estrutura cognitiva do meu perfil, é que eu tenho as minhas interpretações. Então, a interpretação em si ela é um fator objetivo. Mas virá a experiência subjetiva. Isso aqui é quase que andam de mãos dadas, né? Mas são duas coisas que podem ser compreendidas de formas diferentes. Porque isso daqui a gente não altera. Isso daqui a gente não altera. O nosso perfil, nós nascemos com ele e morremos com ele. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas nós nascemos assim, é estrutural. O perfil de personalidades no Enneagrama Cognitivo ele é estrutural. O que a gente consegue trabalhar e precisa trabalhar é a experiência que isso nos traz. É aqui que Aaron Beck fala que não é a situação que traz o tom, mas a interpretação do sujeito, né? Como eu transformo essa questão objetiva da minha personalidade numa experiência. Aí, ali, eu que atribuo o significado. Então, dentro de como isso é construído, essa autonomia em colocar significados mais funcionais já é um ótimo primeiro passo. A partir do momento que nós vamos experienciando as coisas, nós vamos criando nossas semânticas e aprendizados, né? Computando os dados lá, como a gente falou, e a gente vai, por meio dessa consciência, trabalhando aprendizados. Então, todas essas semânticas, essas construções do meu modelo de mundo, eu vou jogando no meu baú, jogando, e para que aquilo se torne automático. E veja bem, isso é desejável. Vamos supor que tudo o que nós fizéssemos, nós tivéssemos que ter consciência o tempo inteiro. Cara, vai ser muito complicado. Porque é muita coisa para pensar o tempo inteiro, respirar, andar, falar, meu Deus do céu. Então é natural que nós injetemos uma energia consciente, aprendamos algumas questões, recursos, habilidades, capacidades, etc. E isso é aprendido e jogado nos nossos recursos, ali na nossa automatização, né? Memória, enfim, tem os seus componentes, a memória tem seus componentes, né? E aí se torna algo inconsciente. Mas ele, primeiramente, ele passa ali, né? Pela consciência. Então, o processo de automatização é isso. Aquele aprendizado ele vai ser disparado mediante uma chave que são ali
programadas dentro das nossas atitudes, dentro dos displays e por aí vai. Cada estado emocional terá seus próprios recursos gravados, ou seja, cada emoção eu vou lidar de uma maneira diferente. Inclusive a gente percebe até na própria psicodinâmica, né? Aqui na psicodinâmica dos perfis, né, que é a minha maneira de lidar com as emoções, cada uma delas eu tenho uma influência diferente, né? Então, vamos lá, ó. Exemplo, o cara é um 5, opa, ponto 1, então aqui ele é 6. Na raiva, ou seja, o que é importante para mim conquistar, esse cara vai ser detalhista, perfeccionista e papapá. Medo, algo eu preciso preservar, vou buscar fundamento, preciso de confiança, preciso compreender, babá. Aí outros recursos. Então, para este padrão 5.1, quando ele cai no medo, ele vai ter esses recursos necessários. Quando esse padrão 5.1 cai na raiva, ele tem esses recursos necessários. Quando ele cai na alegria, ele tem outros recursos necessários e aí por diante. Então, cada estado emocional existem recursos específicos que são gravados. Ou seja, uma chave dispara alegria, uma chave dispara raiva, uma chave dispara, enfim, outras emoções. Esses recursos também terão graus de funcionalidade. Então, dentro das minhas vivências, experiências e aprendizados, eu vou ter recursos que são mais funcionais e menos funcionais. Dentro até do processo terapêutico, o grande segredo é você compreender esses recursos que já estão obsoletos e tirar da sua frente. Aprender novos recursos. Ressignificar certos displays. Né? Então, vamos lá. Relacionamentos são fantásticos para trazer esse exemplo. Aquela cara de... na DR, né? Você está ali na DR, olha, eu acho que você exagerou aqui nesse ponto. O que você quer? Então, essas expressões faciais, a sua semântica nisso já vai ser terrível. Então, a pessoa faz essa cara, você já não consegue mais conversar. Muito provavelmente você vai tanto no ódio aqui que você vai sair até da tela. Assim, é uma intensidade, né, emocional enorme. Por quê? Porque aquela semântica, cara, azeda a tua vida, né? Só que você tem que aprender a ressignificar aquele display. Né? Entender que aquela chave, na verdade, pode significar uma coisa diferente. Que coisa diferente pode significar? Que ela, na verdade, ficou insegura, que ela, na verdade, não está me entendendo muito bem, que está faltando um pouquinho ali de clareza na minha comunicação. Enfim, pode significar outra coisa. Não precisa ser ferro e fogo, né? Como a gente está acostumado a fazer. E se aquela resposta serve para tal situação, não haverá outra opção. Isso é uma coisa interessante. Cada display, ele é uma chave para um recurso, um comportamento. A gente precisa alterar esse comportamento por um outro. Mas se você considerar que o antigo é válido, você não vai mudar. Porque você vai precisar, antes de mais nada, quer dizer, antes de mais nada não, você tem que aprender algo novo. Mas antes de fato, automatizar esse novo comportamento, você precisa inibir o viciado. Porque vai vir aquela expressão, e você vai ter que interpretar diferente, mas você vai sentir aquela emoção, você vai agir naquele protocolo durante um período para ressignificar, e aí você consegue sair para outro lugar, dentro do modelo de emoções. Mas você vai agir naquela emoção. Não tem como fugir disso, porque aquele display já está configurado para disparar essa emoção. Mas agora essa resposta não é mais válida, porque essa resposta disfuncional vai me gerar problemas, e eu quero soluções, não problemas. Então, você não pode mais considerar a resposta disfuncional como válida. Isso morreu para você, não existe mais. Você vai ter que forçar essa nova resposta, até que ela funcione. Aí, só para entender, né, um pouquinho da ideia das personalidades no Enneagrama Cognitivo, que também é um ponto central aí de todo o trabalho, né, da teoria, a personalidade, ela contém ali também 3 níveis, né, 3 camadinhas. Tem as dimensões da personalidade, tem várias maneiras de interpretar, mas aqui a gente está falando das camadas ali de tomada de decisão, né? Como tudo é trino, aqui também não deixa de ser.
Então, personalidade para o Eneagrama Cognitivo, o que é? A lente que você interpreta, que é, de fato, a essência do seu perfil de personalidade, que origina a sua estrutura cognitiva existencial. Existe o padrão situacional nas emoções e padrão existencial nos níveis de saúde mental. A essência, ela cria isso. Você nasce com isso. Ali nos bloquinhos em branco da sua personalidade. E com o tempo você vai preenchendo, enfim, aí tem uma dinâmica que não vale no momento. Que eu não vou falar no momento. Aí nós temos as estratégias, né, de enfrentamento. Então, essa estrutura cognitiva existencial, ela é a geradora objetiva, não subjetiva, objetiva das estratégias. Subjetiva é a maneira com que a gente compreende isso, né? Mas é uma estrutura. E essas estratégias geram o que nós enxergamos, então, pelos comportamentos. E aqui nós temos padrões de pensamento, padrões de sentimento, padrões de comportamento. Mas só está aqui, ó. A terapia cognitiva, ela ainda trabalha nas estratégias. É uma metodologia realmente muito boa para trabalhar isso também. Mas, de modo geral, personalidades, de modo geral, né, nas outras metodologias, vai estar falando só disso aqui, ó. Então, existem outras camadas que são, inclusive, determinantes em cima dos nossos comportamentos, né? Então, para o Eneagrama Cognitivo, personalidade é isso. Essência, estrutura e comportamento. Vamos lá. Prosseguindo. Coisas importantes de aprender, anota aí. Com o tempo, nossos aprendizados se tornam obsoletos. Quando a gente é bebê, a gente resolve todos os problemas chorando. A gente chora, nossa mãe, nosso pai escuta e vem resolver o nosso problema. É assim que funciona. Então, dentro daquele contexto, enquanto bebês, choro resolve qualquer coisa. A mãe que se vire para identificar se é fome, se é dor, se é o que for. Chorar resolve. Só que o tempo vai passando e outras coisas vão entrando no contexto. E aí você que observa a criança, né, percebe que ela vai chorar por um monte de outras coisas. Ela vai chorar por atenção, ela vai chorar porque quer um brinquedo, ela vai chorar porque não quer ir para escola, ela vai chorar porque ela quer ir para escola, ela vai chorar por N coisas. Por quê? Porque até então o choro resolvia os problemas. Mas ele se tornou obsoleto. Ah, João, mas aí é fácil de entender, né? Criança, bebês e tal, mas aí eu vou dizer um negócio para você. Quando jovens, adolescentes e etc., nós estamos muito ativos na nossa criação de recursos para lidar com várias situações novas. E muitas vezes a gente percebe que uma espécie de rebeldia é uma reação válida. E aí você vai crescendo, não trabalha isso, e aí você vai ter essa rebeldia no seu casamento e eu vou dizer para você o que acontece. Furada. Sai dessa friagem. Então já não é mais chorar. Às vezes até é, né? Mas é completamente obsoleto. No casamento, cara, não vai adiantar você ser rebelde. Ok? Em relacionamento isso não adianta. Em especial na carreira. Cara, não adianta você ser rebelde com o seu chefe, cara. Você vai se lascar. Então, perceber que recursos que você teve já não estão mais valendo é algo muito importante para cair fichas em você, né? E isso tem tudo a ver com sequestro emocional. Tudo a ver com sequestro emocional. Vamos lá. Se não injetarmos energia intencional e consciente, a gente não consegue mudar. Exemplo. Se dentro de uma relação profissional ou relação amorosa, você não utiliza
intenção de ficar melhor, você vai mostrar que você não está sendo genuíno. Não será autêntico. A pessoa vai pegar. Porque o display facial, tom de voz, postura, a própria energia envolvida, né, vai entregar que você não está querendo melhorar, você está querendo cutucar, entendeu? Você está dando uma passiva-agressiva aí, você não está querendo resolver, você está querendo dar uma cutucada. E as pessoas vão perceber, né? Então, se você não tiver de fato trabalhando o seu coração para que aquilo seja verdadeiro, ou seja, tem que ter uma intencionalidade naquilo, real, não vai mudar, ok? E outra coisa, tem que ser consciente porque se você considera que a patada passivo-agressivo é válido, você vai dar a patada. E nós teremos convicção de que nós estamos conscientes, mas nós não estamos. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai trabalhando esses recursos, criando e jogando no automático. Você deixa de ser você mesmo? Não. Então parece que você está no controle, mas você está apenas assistindo os gatilhos dispararem. Alguém precisa ver que está obsoleto, cara. Não está mais rolando. Ô, criança, se liga, presta atenção aqui no titio. Você não se ligou ainda que chorar não dá mais? Você vai espernear no chão, vai tomar uns tapas na bunda e você não vai ganhar um brinquedo? Né? Aí é fácil da gente entender, né? Mas com relação a rebeldias em relacionamentos e seja profissional ou amoroso, talvez você não tenha percebido. Então eu estou dizendo, caro colega, existem muitos comportamentos nas suas relações que já não estão mais rolando, né? Vamos perceber isso para alterar isso. Porque parece que você está no comando, mas você não está não. Os seus gatilhos estão estourando e você não está percebendo. Quanto mais você dispara esses gatilhos, mais você reforça eles, né? Aí tem todas as questões neuroanatômicas envolvidas e a gente não vai, nem precisa falar disso, ninguém sabe, né?